Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós temos aula de matemática. Você já sabe que tem que prestar bastante atenção. Apesar, né, gente, da dificuldade, da distância, de muitos de vocês não estarem presencialmente, mas com esforço e dedicação, com certeza a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, pega o seu material, fica num cantinho quietinho, separado, tá certo? Sem nenhum outro estímulo visual, para você compreender todo o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Hoje, pessoal, nós vamos estudar probabilidade e estatística. Nós já vimos, né, algum conteúdo sobre isso, nós vamos continuar nos aprofundando neste conteúdo. Você vai pegar o seu livro de matemática e abrir nas páginas 175 e 176. Gráfico de setores. Vamos ver um exemplo, né, de como nós podemos usar os gráficos de setores. Sandra é dona de uma sorveteria e precisa saber quais são os sabores de sorvete preferidos pelos clientes em um mês. Observe o resultado do gráfico. Então, vamos lá. Sandra identificou que o sorvete mais vendido no mês foi o de chocolate. O resultado da preferência dos sabores de sorvete do estabelecimento de Sandra está apresentado em um gráfico de setor tradicionalmente chamado de gráfico de pizza. Então, pessoal, nós sabemos, né, no nosso exemplo, que Sandra tem uma sorveteria e ela fez aí alguns sabores que são mais vendidos. Ela fez um gráfico para representar quais eram os sorvetes mais vendidos. Então, nós temos aí chocolate, abacaxi, creme e morango. Dentre essas 4 opções, ela fez uma porcentagem de quais deles vende menos, né? E vai em fila até qual dele vende mais. Então, como a gente pode observar aí, ó, 40% do total que ela vende é chocolate. 30% é de morango, 20% é de creme e 10% é de abacaxi. Então, ela representou os resultados da pesquisa que ela quis fazer, que é de saber, né, quais são o sorvete mais vendido no mês. Ela representou neste gráfico chamado também, né, como gráfico de pizza. Tem o formatinho de uma pizza, né? Você pode até notar que também tem uns pedacinhos partidos que realmente parecem uma pizza. Então, ela pôde representar esta informação através deste gráfico. O gráfico de setores se configura em um diagrama circular que possui um ângulo de 360 graus, em que cada valor em porcentagem deverá ser associado à medida de um ângulo central. Então, todo círculo ele tem o valor representado em graus em 360. Todo o círculo, certo? E cada partezinha desse daí tem um ângulo diferente, né? Ocupa um espaço dentro de todo esse círculo e temos aí as porcentagens que referem-se a partes, né, da qual foi dividido este nosso gráfico. Vamos ver outro exemplo. A escola de Carlos promoveu uma Olimpíada de Matemática entre os estudantes do ensino fundamental. Todos os 1.000 alunos participaram da Olimpíada, que utilizou os seguintes critérios de avaliação. Então vamos lá. Quem tirou nota 300 estava com nota ótima. Quem tirou 350 estava com nota bom. Quem tirou 250 estava com a nota regular e quem tirou a nota 100 estava com a nota ruim. Acredita aí, porque esse exemplo, pessoal, é um exemplo do livro. Eu acho que, né, o escritor trocou, porque se 350 tem que ser melhor do que 300. Então, acredito que, né, deve ser invertido aí. Então, a escola promoveu essa Olimpíada e colocou, né, nessa tabelinha aí, o resultado ótimo, bom, regular e ruim, e
para cada referência de resultado, ela colocou uma nota. Para construir um gráfico de setor e representar os mesmos resultados da tabela, precisamos, em primeiro lugar, transformar em dados de porcentagem. Vamos lá. Nós temos aí o seguinte, olha, a nota ótima, ela é, vamos fazer de acordo com o livro para a gente não se confundir, certo? Vamos de 300 mesmo sendo o ótimo. O ótimo foi 300, ok? E ele colocou sobre 1000. Então, se a gente fosse ler em forma de fração, seria 300 milésimos. Para a gente transformar esta fração em um número decimal, vocês já sabem, quando nós temos um denominador de base 10, o que é base 10? Ou 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000 e assim por diante, basta a gente movimentar a nossa vírgula para a esquerda. Então, vamos lá. Nós temos aí embaixo no denominador 1000. Quantos zeros eu tenho aí no 1000? 1, 2, 3. Eu tenho 3 zeros. Eu tenho 300 lá em cima. Se eu colocar o 300, a minha vírgula vai estar lá no último zero. Eu vou andar 3 casas porque tem 3 zeros. 1, 2, 3. Vai ficar a vírgula antes do 3. E a vai ser só um vírgula e um 3? Não, eu vou colocar um zero. 0,3. E se a gente quiser transformar esse número decimal em uma porcentagem? Lembra que existe várias formas de porcentagem? Existe como símbolo, existe como fração, existe como número decimal. 0,3 é a mesma coisa do que 30%, como a gente já aprendeu no nosso conteúdo passado. Anota bom, 350 sobre 1000, a mesma coisa. Quantos zerinhos tem aí? Eu tenho 3 zeros. Então, eu tenho que andar 3 casinhas. A minha vírgula está depois do zero. 350, tem um zerinho no final. Ela vai andar 3 vírgula para a esquerda. Então, vai ficar 0,35, que é a mesma coisa de 35%. Temos aí a nota regular. 250 sobre 1000. Quantos zerinhos tem aí? 3 zeros. E o 250, a minha vírgula vai estar lá depois do zero. Então, ela vai andar 3 casinhas. Se ela andar 3 casinhas, fica como 0,25 e também a mesma coisa que 25%. Do mesmo jeito, é a nota ruim, né, que é a nota 100 sobre 1000, eu movimento, né, a minha vírgula para a esquerda, então tem o 100, a vírgulazinha tá no final, então eu ando 3 casinhas, ó, vai ficar 0,10, que é a mesma coisa que 10%, então nós transformamos aí esta fração, um número decimal e um número de forma de porcentagem. Em seguida, nós podemos transformar as porcentagens em graus. Como é que eu faço isso, tia? Basta eu multiplicar. Lembra que eu te falo que todo círculo, que todo aquele gráfico, ele tem um valor total de 360 graus? Exatamente. Então, basta eu pegar o resultado do meu número decimal. 0,3 para ótimo, 0,35 para bom, 0,25 para regular e 0,10 para ruim, e multiplicar todos esses números por 360. Quando eu multiplico, eu tenho esses valores aqui em graus. 0,3 vezes 360 graus dá quantos graus? 108. 0,35 vezes 360 graus dá quanto? 126 graus. 0,25 vezes 360 graus é igual a 90 graus. E 0,10 vezes 360 graus é igual a 36 graus. Para construir um gráfico, utilizaremos régua e transferidor. Aí é uma régua de amarelinho, um transferidor de verde. Com certeza vocês já viram.
Vamos treinar? Prestem bem atenção nesta atividade. Vamos lá. Vejam o gráfico aqui. De acordo com este gráfico, qual a modalidade esportiva preferida? Este gráfico ele está dividido, né, por preferências de modalidades esportivas. Nós temos aí de verde o futebol, de rosa o vôlei, de vermelho o basquete, de azul clarinho natação e de amarelo outros tipos de esporte. Então, você olhando pelo número da porcentagem ou até mesmo pelo tamanho do espaço dividido aqui do nosso gráfico, qual a modalidade esportiva preferida, mais votada, que as pessoas mais querem? Muito fácil, basta eu olhar. Ó. O futebol, esse de verdinho aí, tá 40%. A porcentagem em relação aos outros é maior e também visivelmente ele tem um espacinho aí maior em relação aos outros. Então, a partir deste gráfico, nós podemos perceber que o futebol é a modalidade esportiva preferida das pessoas. Vamos ver outro. Nós temos um gráfico aí com a distribuição populacional do Brasil. De acordo com este gráfico, a região com maior número de habitantes qual é? Nós temos aí o Nordeste com 7,4%, o Sudeste com 9,7%, o Sul com 3,2%, o Centro-Oeste com 1,7% e o Norte com 1,9%. Se você observar, quais desses daí qual é a região com maior número de habitantes? Muito fácil, dá para ver visivelmente pelo tamanho, né, nessa partezinha maior, como também pelo número. A região sudeste é o maior número de habitantes, 9,7%, esse amarelinho aí, ok? O gráfico seguinte mostra a distribuição da população mundial. Observando o gráfico, responda. Nós temos aí de amarelo a Ásia, nós temos de rosa a África, de verde a América, de vermelho a Oceania e de azul a Europa. Aí ele pergunta, qual continente é mais povoado? Dá para ver visivelmente que é o amarelinho, a Ásia. E qual é o continente menos povoado? Olha ali a Oceania, como é bem fininho aquela fatia. Então, a Ásia é o continente mais povoado e a Oceania é o continente menos povoado. Agora, pessoal, você vai pegar o seu livro e vai abrir na página 180 que nós vamos ver um pouquinho, continuar vendo sobre tabelas. Uma tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de forma como colunas e linhas para fins de comparação. A apresentação em forma de tabela deve expor os dados de modo fácil e que deixe a leitura mais rápida. Olha aí, eu quero que vocês observem esta tabela. Se vocês observarem, o que essa tabela está nos dizendo? Ela nos fala sobre os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nos fala sobre o tempo, se está nublado, se está fazendo sol, se está fazendo chuva, se está caindo raios, se está ventando, se não tem sol, se tem só nuvens, ou se está, né, como lá de cima, nublado. E nós temos as temperaturas, que é medida em graus, né? As temperaturas mínimas e as temperaturas máximas. Então, vocês podem observar nesta tabela que está se referindo aos dias, ao tempo que fez nesses dias e a mínima máxima. Por exemplo, no domingo ficou com nuvens, né, e o sol aparecendo, a mínima foi 27 graus e a máxima foi 32 graus. Aqui na terça-feira, olha, tinha sol, mas choveu. A mínima era 27, a máxima 32. Então, a gente pôde ver todo este gráfico, toda essa tabela que foi representada, né, o tempo, a temperatura mínima e máxima dos dias da semana. A utilização de uma tabela também facilita na procura e na identificação de informações, uma vez que podemos concentrar nossas buscas em
em uma única linha ou coluna. Por exemplo, se eu quisesse, eu tenho toda esta tabela, mas eu quero só saber qual era o tempo, né, que estava na sexta-feira e qual a mínima máxima. Eu posso só olhar para a coluna e analisar. Sexta-feira estava só com nuvens, não tinha sol aparente, a mínima foi 27 e a máxima 32. Principais normas para a elaboração de tabelas. O que é que você tem que fazer quando for montar uma tabela? Deve conter todas as informações para uma completa compreensão do texto, apresentadas de maneira simples e objetiva. Tem que ter o corpo, que é o conjunto de linhas e colunas que contém as séries verticais e horizontais de informação, e o título, que informa o conteúdo do corpo da tabela. Observe esta tabela aqui. Nós temos aí os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, e o número de aparelhos vendidos. Então, se eu disser, eu quero que você veja para mim, eu tenho uma loja, eu quero que você veja qual foi o mês que mais vendeu aparelhos. O mês que mais vendeu aparelhos foi o mês de maio, olha aí, 3.200 aparelhos. E qual foi o mês que vendeu menos? O mês que vendeu menos foi o mês de janeiro, 1.200 aparelhos. Então, eu posso montar uma tabela, colocando, né, o meu título, fazendo todo o meu corpo com todas as informações que eu preciso para inserir nesta tabela. Outra tabelinha aí, número de idosos vacinados, nós temos por ano, homens e mulheres. Então, se eu perguntar assim, em 2006, quantas mulheres foram vacinadas? 234. E em 2005, quantos homens foram vacinados? 136. Então, através de uma tabela, nós podemos ler informações, né, de forma organizada, de forma mais prática. Vamos testar seus conhecimentos com o que vimos até agora. A tabela abaixo mostra as altitudes de algumas cidades em relação ao nível do mar. Altitudes acima de 2.600 metros provocam dor de cabeça e falta de ar nas pessoas que não estão acostumadas. Em qual dessas cidades as pessoas poderão sentir dor de cabeça e falta de ar devido à altitude? Uma coisa eu sei, que acima de 2.600 as pessoas sentem esses sintomas. Então, quais dessas cidades está acima de 2.600 metros acima do nível do mar? Se você olhar a tabela, Quito, que é o item D, é a resposta correta, porque ela está a 2.850 metros acima do nível do mar, ou seja, quem não é acostumado, quando vai para essa cidade, fica com dor de cabeça e falta de ar. Muito fácil, bem prático, né? Não tem como ter dúvida. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa atividade. Você vai pegar o seu livro, páginas 177 a 179 e da 181 a 183. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Página 177. Um supermercado comprou 1.000 quilos de produtos para seu estoque. Observe a tabela abaixo e complete o gráfico de setor. Olha aí, você tem o produto e o peso. E só você olhar quem é o maior e quem é o menor para completar aí quais são os produtos relacionados a cada porcentagem. Entre os gráficos abaixo, qual é o mais apropriado para representar a composição do lixo do Rio de Janeiro? Então, você vai olhar as porcentagens e ver qual se encaixa nessas fatiazinhas aí, observando qual é o maior número, então vai ser, né, a fatia maior, e o menor número, a fatia menor. Página 178. Marisa é gerente de uma loja de calçados. Ela fez um gráfico para representar as vendas do mês de inauguração da loja. Observe o gráfico a seguir. Qual é o percentual referente à venda de calçados masculinos? É só você olhar para o gráfico e a porcentagem. Observe com atenção. Em sua opinião, que informações esse gráfico deseja transmitir? Então, você vai olhar este gráfico, quais são as informações que tem aí e vai dizer o que será que esse gráfico quis passar. Aí você responde nas linhas abaixo. Observe a tabela abaixo, transforme o resultado em porcentagem e transfira as informações para o gráfico de setor. Foi feita uma pesquisa com 100 alunos do 5º ano sobre amizade. A pergunta foi se eles estavam sendo legais uns com os outros. Observe o resultado a seguir.
Então, nós temos aí alunos 60 responderam sempre ou quase sempre, 30 às vezes e 10 nenhuma vez. Então, se fosse colocar em porcentagem, qual seria cada partezinha dessa aí? Você vai escrever o número. Sexta, o gráfico a seguir foi construído de acordo com o tempo gasto nas atividades ao longo de um dia dos estudantes da escola em que Paulo estuda. Construa uma tabela com as informações apresentadas no gráfico. Você vai ver quais são as atividades e vai escrever, e a porcentagem de cada uma vai colocar ao lado na tabela. Ok, pessoal? Agora nós vamos para a página 181. Observe a tabela abaixo e complete o que se pede. Você vai olhar, sabe quantas patas tem cada animal, vai dizer qual é a cobertura do corpo de cada um e onde cada um vive. 2. Observe a tabela abaixo com o número de habitantes de cada estado da região sudeste. Qual estado possui menos habitantes? E qual possui mais habitantes? E quantos habitantes tem em Minas Gerais? Muito tranquilo, muito fácil. Terceira, observe a tabela abaixo e responda. Qual a brincadeira preferida dos meninos? Qual a brincadeira menos escolhida pelas meninas? Muito tranquilo, só você observar a tabela. Foi feita uma pesquisa em um congresso de professores de matemática para identificar a quantidade de professores e professoras e o tipo de escola onde eles lecionavam. Qual é o gênero e o tipo de escola da maioria dos professores entrevistados? Quinta, João fez o levantamento dos preços de alguns eletrodomésticos em 2 lojas. Observe as informações e responda. Qual é o mais vantajoso comprar os 3 eletrodomésticos? Como é que eu vou saber isso? Você vai somar da loja A e vai somar o da loja B e vai dizer qual é o mais vantajoso, ou seja, qual é aquele que você vai gastar menos. Sexta, observe a tabela abaixo e complete os espaços a seguir. No primeiro ano, apenas, aí você vai dizer quantas meninas frequentaram o dentista nos últimos 6 meses, no segundo ano, no terceiro ano, no segundo ano e no primeiro ano. Olha para a tabela, vê as informações e preenche os quadrinhos, ok, pessoal? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. A nossa atividade é bem simples, basta você ter atenção e concentração e com certeza você vai conseguir resolver. Tudo bem? Até a próxima aula e tchau, tchau!